Ô, Aê. mestre, desculpa, deixa eu me posicionar aqui, ó. Desculpa, viu? O senhor Bacana, consegue me ver e me ouvir? já estou te ouvindo muito bem, estou te vendo bem também. Desculpa, Pô, desculpa ao mestre, desculpa a todos que estão na live aí. Deu algum problema aqui e não conseguia conversar, mestre. fica tranquilo. Galera, boa noite para vocês que estão adentrando aí a live, obrigado aí pela audiência de vocês. Hoje a gente vai ter um bate-papo incrível com o nosso amigo professor de artes plásticas, ele que já atua na rede educacional de ensino, tanto na rede pública como na rede particular, desde 2008, e ele traz uma abordagem muito bacana que é a importância da Lei 10.639, entre outras também que a gente vai adentrar num bate-papo, tá? Então, para quem não conhece, esse é o nosso amigo professor André Francisco da Silva, uma pessoa que eu É tive até muito difícil, prazer. até esquisito ouvir o mestre me chamar desse jeito, né, mestre? Ah, E a gente se conheceu, eu como Tucano Preto e ele como Pipoca. Ele é um aluno de capoeira exatamente. também, do meu amigo e colega de trabalho, professor Tizil, que também faz um trabalho espetacular, né, falando sobre esse sistema da capoeira na escola, sempre trazendo atualidades aí muito bacana, contribuindo de maneira positiva. E ele também vai estar aqui na live com a gente essa semana. Vale dizer que esse ciclo de lives ela tem como tema o conhecimento compartilhado. Então eu convido vários amigos, professores de diversas áreas, não exclusivamente da capoeira, mas que dialogam com essa diversidade, né, que é a maior riqueza que a gente tem, capoeiristicamente falando, para Sim. poder trazer essas abordagens que são fantásticas, tá certo? Então, professor André, fique à vontade, seja bem-vindo, se apresente aí Muito, para o nosso coletivo. muito boa noite a todos que estão acompanhando a live. Muito boa noite ao mestre. Muito obrigado pelo convite. Eu tô muito grato, muito honrado, viu, mestre, de estar podendo estar fazendo esse bate-papo com o senhor. É muito importante para mim poder dividir isso não só com o mestre, mas com todos que dividem o tempo aqui com a gente, né, mestre? Eu sou André Francisco da Silva, sou professor de artes formado pela Universidade São Judas. Desde 2010 eu estou na rede pública, comecei na rede pública, há bastante tempo estou na rede particular, dou aula de artes plásticas, de música, de teatro dentro das escolas. O meu foco de trabalho, a princípio, é o que nós chamamos de Fundamental 2, que vai do sexto ao nono, e ensino médio, que é o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. E aí a gente está nessa correria, nessa batalha aí, para trazer para dentro da sala de aula um pouquinho da cultura afro, do meu conhecimento, da minha pesquisa, e nessa luta aí, está sendo um pouco difícil, complicado, mas a gente tá na batalha aí, mestre. Perfeito, perfeito. Eu acho bacana também o que a gente vai ter como aula, né, nessa sala de aula virtual, que eu acho que ela potencializa, né? Ela viraliza o conhecimento com uma velocidade que às vezes a gente não consegue mensurar. E, então isso é importante não só para quem está aqui no Brasil, mas para quem está no mundo afora, uma vez que Sim. eu deixo essas lives gravadas também aqui no Instagram, e depois elas vão subindo lá para a nossa plataforma no YouTube, onde as pessoas podem Uhum. assistir da tua casa com maior tempo, enfim. A intenção aqui é realmente, né, compartilhar o conhecimento. Uhum. E, e essa galera que está chegando agora, sejam bem-vindos mais uma vez. Né? Esse é o professor André, como bem citado, é a pessoa que nos honra também com a tua presença, na generosidade do seu tempo em poder falar conosco. E é isso. Professor, vou te chamar de professor, viu? Porque eu também já Tá.
trouxe meu caderninho aqui, ó, que eu adoro fazer as anotações. E o que eu acho legal desses bate-papos é que a gente sempre tem uns insights, né? Sempre tem uns É, insightzinhos de uma situação ou outra. Então é isso que eu vou tomando nota para depois aprofundar no estudo. tá. Ô, Professor, mestre, oi? eu queria que essa live ela fosse mais um bate-papo, do mesmo jeito que a gente fez Claro, quando a claro. gente se conheceu, Aham. e menos aula e mais um bate-papo, mais uma Fica troca de tranquilo. experiência. Pode ser? Porque eu Fica acho que tranquilo. daí todos que estão participando aqui conseguiriam, eu acredito, aproveitar um pouco mais a nossa troca de conhecimento. O que que o senhor acha? Exatamente. Eu acho perfeito. Tanto que eu vou até Tá, desativar aqui os comentários e à medida que as pessoas forem entrando e elas forem assistindo o que a gente está dialogando, elas podem mandar algumas perguntas e aí a gente vai, legal, ok? Compartilhando. legal. Fiquem à Mestre, vontade. começa com o senhor. Por onde o senhor quer que eu direcione no nosso bate-papo? Bacana, eu acho que começar a falar das leis, para a gente chegar nessa importância aí da Lei 10.639, Tá eu acho bom. que é seguir aquele roteirinho, né, dizendo para as pessoas o que é a LDB, o que significa essa sigla. Vamos partir por aí para o Boa, nosso boa. roteiro de hoje. Vamos lá, mestre. O que nós chamamos de LDB nada mais é do que as leis de diretrizes e bases da educação brasileira. Esse conjunto de leis, eles regulamentam toda a educação no Brasil. Tá? Então, é um conjunto de leis, de regras, que todos que trabalham, independente se em uma escola pública ou uma escola privada, deve seguir quando se trata de educação. Essas leis, elas garantem, por exemplo, vou dar um exemplo bem básico, o direito à educação que vai desde o ensino básico até o ensino superior. Então, por exemplo, essa lei determina que o governo ele tenha uma série de responsabilidades quando se trata da educação, independente se da educação básica ou superior. A LDB ela é fundamental para que nós tenhamos aqui no Brasil uma educação de qualidade. São essas leis, são essas regras que vão se transformar numa aula de qualidade quando ela chega lá na sala de aula para os alunos. Então, LDB nada mais é do que as leis de diretrizes e bases da educação. Perfeito, perfeito. Bacana. E entrando na Lei 10.639, dentro dessas diretrizes, Vamos lá, como então. é que o Vamos lá. profissional atua nesse quesito? Então, vamos lá. Então, primeiro passo, vamos tentar entender, mestre, o que é a Lei 10.639/03. Sim, A Lei 10.639/03 é uma lei que ela determina que seja trabalhado em sala de aula elementos da cultura afro-brasileira. Então, independente se no ensino básico ou no ensino superior, a cultura afro-brasileira precisa ser trabalhada em sala de aula de acordo com essa lei. Em 2008, nós tivemos uma mudança nessa lei. A Lei 10.639 ela foi substituída pela Lei 11.645/08, que determina não só o trabalho e o estudo da cultura afro-brasileira em sala de aula, como também a cultura indígena. indígena. Dentro do sistema educacional brasileiro, mestre, essas duas leis elas são de extrema importância quando nós falamos da aproximação da sociedade brasileira nos elementos da cultura afro. Elas são fundamentais. Porque quando você tem uma lei que obriga, que determina que aquele tema seja trabalhado em sala de aula, você precisa abrir o espaço escola
para que aquele tema seja debatido. E a gente sabe, né, mestre, que dentro da história do Brasil, a cultura afro, ela sempre foi, como que eu poderia dizer, criminalizada, demonizada, ridicularizada, inferiorizada. Eu acho que a cultura afro, ela sempre foi, dentro da nossa sociedade, inferiorizada. Essas leis, eu acredito que elas talvez não sejam perfeitas, mas ela é um grande passo, ela é um grande avanço para que a nossa sociedade compreenda e comece a absorver o elemento da cultura afro, que é muito presente dentro da nossa sociedade, dentro da nossa rotina, independente se cultural, religiosa, política, social. A cultura afro, ela faz parte de quem nós brasileiros somos. E eu acho que essa lei, ela é fundamental para que isso seja colocado em prática. Então, eu acredito que essas duas leis, elas têm uma importância muito grande na educação. Principalmente na disciplina que eu trabalho, que é arte. Não tem como nós falarmos da arte brasileira, independente se é arte barroca, independente se é arte moderna, se é arte contemporânea. A história da arte no Brasil, ela tem uma presença afro muito forte, muito importante. Então, eu acredito que essas duas leis são fundamentais dentro da nossa sociedade. Que bacana. E vamos lá, mitologia. Como é que você consegue fazer essa Muito bacana. aproximação para os seus alunos quando o tema é mitológico? Vamos lá, mestre. Estou indo por partes para o pessoal ir podendo assimilar o que a gente está falando, e sim, depois a gente sim. vai fazendo as incisões aí. Então vamos lá. É muito difícil, mestre, nós aplicarmos essa lei na prática dentro da rotina escolar. Na cabeça de alguns gestores escolares, essas duas leis, a 10.639 e a 11.645, elas só seriam aplicadas em 2 momentos do ano letivo. Dia 19 de abril, que é dia do índio, né? 19 de abril e 20 de novembro. Você usa essas duas leis, dia 19 e dia 20, tá tudo certo, cumprimos a lei. E eu acho que o caminho não é esse, mestre. Eu acho que o caminho para você aplicar dentro da sala de aula, dentro da rotina escolar, cultura indígena e cultura afro, não é você pintar o rosto da criança e colocar um cocarzinho de papel. Isso não é você trabalhar a cultura indígena. Você resumir, vamos dizer assim, os elementos da cultura afro somente ao debate do dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, é muito pouco pela importância desses dois elementos. O professor André de arte, ele já teve experiências tanto positivas quanto negativas ao trabalhar principalmente a cultura afro dentro de sala de aula. Eu já tive colégios que me agradeceram e foi muito grato você poder lidar com esse tema em sala de aula, da mesma forma que eu já trabalhei em colégios que teve uma intervenção pesada e muito séria da própria gestão para que não fosse trabalhado e para que os alunos não trabalhassem o tema durante a minha aula. É muito sério o que nós estamos debatendo aqui dentro da rotina escolar, sabe, mestre? Quando eu trabalho o tema cultura afro dentro da aula de arte, eu tento trabalhar isso da forma mais lúdica possível. Para quê, mestre? Para que nunca seja confundindo a minha aula de arte afro com a aula de religião afro. A aula de arte, ela é uma arte de cultura, não exatamente uma aula de religião. Que tipo de estratégia, por exemplo, eu uso para trabalhar a cultura afro dentro da sala de aula? Mitologia.
Porque a mitologia nada mais é do que o estudo dos mitos de determinadas sociedades e culturas. A partir do estudo da mitologia, você começa a dar sentido para a sua rotina humana, que você não compreende o porquê. A partir da mitologia, você começa a dar sentidos que vão além das questões humanas. Os porquês, as coisas, por que acontece. Então, quando nós dizemos de mitologia, nós estamos fazendo um estudo de mitos e de culturas. E é muito difícil quando a gente trata disso, mestre. Por quê? Eu vou dar um exemplo grande do problema de se trabalhar a mitologia dentro da sala de aula. Há alguns anos atrás, eu estava trabalhando num colégio e nós tínhamos o evento cultural da escola. Dentro de uma forma bastante democrática que eu gosto. Quem é meu aluno, quem foi meu aluno sabe disso e poderia dizer aqui se é verdade ou mentira. Eu gosto de trabalhar a aula de arte de uma forma bastante democrática. Eu sempre penso que a opinião do aluno é fundamental para o meu dia a dia, para a minha rotina. Então, o que acontece? Uma vez eu estava trabalhando a questão do evento cultural e debatendo com os alunos, nós chegamos num tema comum que seria trabalhado naquele tema, que era mitologia grega. Os alunos adoraram, a gestão adorou, e aí a grande questão e a grande sacada naquele momento seria como trabalhar mitologia grega, que seria um tema até ultrapassado, muito utilizado, dentro da sala de aula, num evento cultural, de uma forma diferente. E conversando com os alunos, nós chegamos na ideia de trabalhar mitologia grega a partir do cosplay. Para quem não conhece, para quem não tem contato com esse universo cultural, artístico, jovem, o cosplay é um tipo de arte que surgiu no Japão e chegou aqui na América entre ali década de 90 e início dos anos 2000. Aonde eu me visto e eu passo a interagir com um espaço interpretando um determinado personagem. Então, eu me visto como personagem e eu interpreto aquele personagem. E, normalmente, o cosplay, ele é feito através de personagens de histórias em quadrinhos, tanto japonesas quanto norte-americanas, personagens de filmes. Então, a criança, o adolescente, o adulto, ele transforma o seu ser num personagem. Um ator de teatro. Quando um ator de teatro interpreta um personagem, ele faz isso. Ele se veste e ele interpreta um personagem. E o cosplay, nada mais do que isso. E aí, mestre, eu trabalhei esse evento cultural com cosplay da cultura da mitologia grega. Foi um sucesso. Porque nunca tinha sido aplicado aquele tipo de apresentação dentro do colégio. Os alunos caracterizados como personagens da mitologia grega. Zeus, Poseidon, Hades, Ares, né, Atena. Muito legal, mestre. E aí eu poderia fazer um questionamento aqui. Eu conseguiria trabalhar a mesma atividade se eu trouxesse para a sala de aula a mitologia iorubá? Será que o colégio, os pais, os alunos aceitariam a mitologia iorubá dentro do colégio? Será que o mesmo aluninho que se vestiu de Zeus, que é o deus que joga um monte de raio, será que ele se permitiria se vestir de Xangô e jogar os mesmos raios? Através da mitologia, você consegue diminuir essas distâncias. Através do trabalho com a mitologia iorubá,
E por que eu falo da mitologia iorubá? Porque quando acontece o processo de colonização do Brasil, esse povo iorubá, ele veio em peso para o Brasil, ele foi trazido em peso para o Brasil. Então, a nossa cultura, principalmente a nossa cultura afro, ela tem uma influência grande da cultura iorubá, seja na religião, seja na forma de se vestir, nas palavras, seja na comida. A cultura iorubá, ela tem uma influência forte dentro da nossa sociedade. E o que eu me pergunto, mestre, é se eu teria a mesma liberdade de trabalhar cosplay da mitologia iorubá da mesma forma que eu tive a mitologia grega. Eu não tenho essa resposta. Eu deixo esse questionamento no ar. Sim. Eu acredito... Pode falar. Não, eu queria só fazer um parênteses do que você está falando sobre claro. Cosplay. Cosplay, a palavra certa? Correta? A pronúncia? Cosplay. Cosplay. Isso. Cosplay. Então, esse cosplay, a gente vê ele muito mais acentuado nessas apresentações, nas escolas, de uma maneira que foca muito nos super-heróis americanos, né? Principalmente japoneses e americanos. Exatamente. Eu fiz, vamos dizer assim, eu dei o meu toque pessoal. Eu trouxe mitologia grega para dentro do cosplay. Eu fiz uma adaptação. Eu acho que é super válido. Até porque trabalhar o tema cosplay foi uma forma de atingir os alunos naquele momento. Alunos que giravam ali entre 13 e 14 anos. Então foi muito fácil ganhar a confiança dos alunos em desenvolver a proposta. O cosplay é algo que fazia parte do universo deles. Então, eu trouxe mitologia grega, cosplay fechou com os meninos. E aí, mestre, a grande dificuldade, eu não sei se eu teria a mesma liberdade de trabalhar mitologia afro. E eu sei que muitas escolas começam a trazer isso para a sua rotina. Eu já vi, eu já pude acompanhar pelas redes sociais escolas e professores que levaram ali para a sua rotina elementos e o visual dos deuses da mitologia iorubá. São avanços, mestre, que só acontecem por causa da Lei 10.639. Então, eu acredito que por isso é uma lei fundamental. Porque eu acho que é dessa forma que a gente começa a diminuir os abismos entre sociedade e cultura afro. Não sei se está sendo claro, bagunçado. Tá? Não, está sendo muito claro. Mas eu vejo assim que essa dificuldade que você, enquanto professor, nós professores de capoeira, enfim, a gente tem nessa parte, é por conta dessa formação eurocêntrica, né, que o Brasil tem. Mestre. E isso, na verdade, embora tenha as leis que nos beneficiem, também nos impede de trabalhar numa real integridade em relação a isso. Por quê? Sim. Primeiro que as escolas, na sua maioria, são muito capitalistas e às vezes elas estão muito mais à mercê de quem paga, né? E com os seus determinados dogmas religiosos, que quando diante de uma situação dessa, normalmente eles questionam a diretoria da escola. Então, os próprios pais dos alunos questionam, porque veio uma conotação religiosa e não veio uma questão histórica, ancestral, de educação, né? De contribuição do indivíduo, da sua formação e continuação. Então, eu acho que o desafio que a gente tem é esse, né? Eu posso sair e voltar rapidamente? Com o ensino médio, num dos colégios que eu estava dando aula de ensino médio,
Eu trabalho história da arte. Então, a gente pega a história da arte, mestre. Pré-história até os dias atuais. Então, a gente vem trabalhando ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, período histórico, segundo ano do ensino médio, outro período histórico, e terceiro ano do ensino médio, outro período histórico. E, principalmente, ali no segundo ano do ensino médio, a gente começa a chegar num período histórico que as coisas começam a se refletir aqui no Brasil, principalmente ali no Barroco. Porque o Barroco, que é um movimento artístico que vai surgir lá na Europa, ele vai ser, talvez, o primeiro movimento artístico europeu a ter um certo reflexo não, ele vai refletir aqui no Brasil. Só que quando a gente pega para estudar, por exemplo, o Barroco europeu, ele vai ter uma série de características que não são compatíveis com o Barroco que vai ser desenvolvido aqui no Brasil, por várias questões técnicas, históricas e a própria mão de obra. Quando a gente chega nesse período, mestre, começam a ser construídas igrejas católicas aqui no Brasil, inspiradas nas igrejas históricas europeias. O que mata, de uma certa forma, a cultura local. Massacra, ok? Né? Extermina. Mas vamos lá. Num determinado momento do período de aulas, estudando esses movimentos artísticos e estudando a questão artística da arquitetura, eu levo os alunos do ensino médio para ver de perto algumas igrejas aqui do Brasil. Aqui de São Paulo, por exemplo. Então, eu pego os alunos e nós fazemos uma visita na Catedral da Sé. Eu pego os alunos e nós fazemos uma visita no Mosteiro de São Bento. Lá na igreja de São Francisco de Assis, lá no Largo São Francisco. Quando eu faço essas visitas elas não têm conotação religiosa nenhuma. Em momento algum, eu estou doutrinando meus alunos nas questões do catolicismo. O que nós estamos buscando ali naquele passeio, ali naquela visita, são os elementos artísticos e arquitetônicos que compõem aquela construção. Que tipo de produção artística nós encontramos dentro daquelas igrejas? Que tipo de técnica foi usada? Então, quando eu faço esse tipo de visita, visitam essas igrejas cristãos evangélicos, cristãos católicos, pessoas que poderiam ser budistas, umbandistas, candomblecistas, independente da religião. Porque aquela visita, ela não é religiosa, ela é artística, ela é cultural. Faz parte da nossa cidade aquele prédio. Quando a gente trabalha, por exemplo, a cultura afro dentro da sala de aula, eu tento trabalhar, mestre, com a mesma conotação. Não é uma aula religiosa, é uma aula cultural. Cultural. Não é fácil. Não é fácil porque é o que o mestre disse. Vai entrar, mestre, eu sei que é difícil a gente falar nesse termo, mas a gente tem que ser claro. O racismo. Claro. Né? Que infelizmente ainda faz parte do nosso cotidiano. Infelizmente ainda faz parte. Infelizmente isso dificulta cada vez mais, né? Dificulta, mestre. São estratégias aí, vamos dizer, políticas, enfim, muito ainda ignorantes, né, que tentam de uma certa forma massacrar toda a cultura de um povo que está aí há milhares de anos, né? E que contribui para a formação da humanidade de uma maneira absurda. E, mestre, uma coisa que a gente sempre precisa deixar muito claro, a cultura afro, ela tem uma importância muito grande na formação cultural brasileira, de quem nós somos. Não dá para nós negarmos ou escondermos isso por debaixo do tapete. A cultura afro,
talvez, dentro da nossa sociedade, dentro da nossa cultura, talvez ela seja mais importante do que a própria cultura indígena e do que a própria cultura portuguesa europeia. A cultura afro, ela talvez, dentro da nossa rotina, dentro da nossa sociedade, ela tem uma importância maior do que a própria cultura indígena e europeia. Talvez nós brasileiros sejamos muito mais africanos do que indígenas ou europeus. Então, lidar com essa questão ainda é muito difícil, independente da instância que nós estamos trabalhando. Educacional, política, cultural, social. É sempre muito difícil a gente lidar com essas questões. Agora uma pergunta aqui, professor, dentro do que a gente elaborou para apresentar para a galera que está assistindo, né? Eu também noto, é assim, como que o aluno, né, negro se vê dentro desse processo na sala de aula? Qual a sua experiência em relação a isso? Mestre, eu vou fazer uma pergunta para o senhor e, através da sua resposta, talvez a gente consiga trilhar um questionamento, uma reflexão. Quando o senhor era aluno, o senhor estudou numa escola pública ou numa escola particular? Pública. Pública. Qual figura negra foi apresentado para o senhor do primeiro aninho até o terceiro ano do ensino médio que o senhor estudou? Qual figura negra foi apresentada para o senhor? Só os Zumbi dos Palmares. Quando foi falado para o senhor lá na escola, e o senhor é negro, muito mais negro do que eu, então o senhor tem prioridade para essa resposta. Quando citavam os negros no Brasil para o senhor quando o senhor era estudante, quantas vezes citaram falando que o negro ele era escravo? Isso, a maioria das vezes. A maioria das vezes. E a gente só veio estudar essa matéria, que era na época, era a partir do 5º ano, né? Que se falava. Eu lembro até que tinha um professor que chamava professor Carlos. Ele era muito bom e ele até combatia isso, né? Porque ele deixava claro para a gente o seguinte: olha, isso que está escrito aqui não foram vocês negros que escreveram, entendeu? Isso aqui já vem de uma formação eurocêntrica. Ele já falava que quando a gente é criança, o olhar é muito lento para a gente entender Sim. isso, né? E a Sim. forma que se falava também não era tão abertamente como a gente fala hoje. Então, ó, Sim. não acredite em tudo que está escrito nos livros, porque por trás dessa história tem muitos interesses que a própria história não conta. Que são as pessoas que produzem esses livros aí. Eles não contam para que vocês não saibam da real verdade. Esse professor, quando ele falou isso, a gente lembra que por uma infelicidade dele, infelicidade porque ele perdeu o emprego por causa disso na época, ele teve que sair da escola, que a diretora ouviu ele dizer isso. Sim. E a gente, no 5º ano, né, isso eu estou falando dos anos 80, né? A gente foi lá para o 5º ano, a gente questionou, pô, o professor é tão legal, porque ele bate papo com a gente e tal, tal, tal. Naquela época o professor até fumava na sala de aula. Sim. Não, hoje eu não posso fazer isso, pelo amor de Deus. E aí ele perdeu o emprego por conta dessa fala, entendeu? Porque ele defendia essa questão da gente não acreditar em tudo que estava escrito em relação aos pontos históricos que falavam sobre a formação do negro no Brasil, né? E que a escravatura ela era muito mais mental do que essa questão das correntes, né, como algemas, né, dos punhos. Então, que vocês tomem muito cuidado com isso. Ele falava abertamente isso para a gente. Mas foi a única vez que eu acho que não só eu, como aquela turma daquela época, ouvimos falar em relação a isso. Mas nunca como negro protagonista, nunca como negro referência, nunca como a história do negro real que contribui para o mundo. Isso nunca foi dito.
E aí, mestre, quando o senhor pergunta, né, em relação aos alunos na sala de aula, eu faria uma outra reflexão sobre isso. Os alunos, eles se sentem representados em sala de aula? Os alunos negros, eles se sentem representados em sala de aula? E eu acho que esse aí talvez seja um desses avanços que essa lei 10.639 ela trouxe para a gente, mestre. Que a gente possa, pelo menos, levantar esse tema na sala de aula sem acontecer com o professor o que aconteceu, sem que ele seja demitido. Mestre, eu fico muito preocupado, e quando eu trabalho em sala de aula com cultura afro, eu, por exemplo, eu tento não trabalhar só mitologia e Yorubá, como eu falei para o senhor. Por exemplo, eu falo dos meus alunos, por exemplo, sobre Dioscórides Maximiliano dos Santos. Dioscórides, mas que nome maluco é esse? Pois é, Dioscórides Maximiliano dos Santos, ele é um artista, talvez um dos artistas brasileiros afro mais importantes da nossa história. O nome artístico dele é Mestre Didi. O Mestre Didi, ele tinha, porque ele já é falecido, um alto grau de religiosidade, e dentro da hierarquia, dentro da religião afro no Brasil, ele tinha um título que provavelmente poucos vão conseguir. O Mestre Didi, ele era chamado de Alapini. Ele tinha um alto cargo dentro da religião afro do Brasil. O Mestre Didi, ele faz um tipo de trabalho artístico baseado na escultura. Ele trabalha escultura e ele traz para a sua rotina artística elementos da religiosidade afro. Quando eu estou dentro da sala de aula e eu falo de Mestre Didi, e eu mostro a foto dele, e eu mostro o trabalho dele, eu não estou trabalhando só mais Zumbi dos Palmares. Eu não estou trabalhando só o negro escravo, porque o negro ele não é escravo. Não é e nem foi. O negro ele foi escravizado. É uma outra situação. O negro ele não era escravo, ele foi escravizado. É muito triste que durante décadas, talvez séculos no Brasil, o negro foi mostrado dessa forma, como zumbi, e foi muito engraçado que esses dias eu estava conversando com um casal de amigos meus, eu nem sei se eles estão por aqui, e a esposa desse meu amigo falou assim, nossa, cara, quando eu era aluna, me falaram de zumbi, só que me apresentaram zumbi como um bandido. Aí você fala, opa, depende de quem falou. É nesse momento, e para que isso não aconteça, e que para que professores possam levar para a sala de aula nomes, por exemplo, de Mestre Didi, de Abdias do Nascimento, de Carolina Maria de Jesus, de Arthur Timóteo da Costa, nome de negros, que eu apresente para esses alunos negros, pessoas negras que venceram aqui no Brasil e que se destacaram dentro das suas profissões, independente de onde elas sejam. Porque o negro, mestre, ele ganhou e ele tem destaque no Brasil. Ele é importante, mais uma vez, o negro ele é muito importante dentro da nossa história. Eu acredito que essa lei, ela obriga os professores a trazerem isso, a mostrarem. Sabe por quê, mestre? Eu vou fazer uma crítica não criticando. Eu fico triste quando um aluno fala assim para mim, professor, o Pantera Negra me representa. Eu acho muito legal. Eu acho lindo, eu acho maravilhoso. Olha que importante, o aluno negro ele se sente representado dentro daquele universo da Marvel. Só que aquilo é o universo das histórias em quadrinhos dos Estados Unidos.
Esse aluno negro, ele tem que se sentir representado quando ele vê, por exemplo, um negro vencer aqui no Brasil. E não somente nas histórias em quadrinhos e nos filmes de Hollywood. Qual é o negro que venceu aqui no Brasil através da realidade, do trabalho, do estudo? Então, eu acho super importante o aluno se sentir representado pelo Pantera Negra. Mas eu também acho importante que o nosso aluno, que o aluno negro, ele se sinta representado por nomes de personalidades negras que venceram dentro do nosso país. Independentes na política, na música, na dança, no teatro, nas ciências, na história, independente. Os alunos precisam ser representados por essas pessoas também. Eles precisam se sentir representados. E aí, mestre, entra uma questão que alguém até colocou aqui. Na faculdade, não tive história da África. Olha lá, mestre. Olha que importante esse comentário do colega aqui, que agora eu não sou muito bom. Eu não sei quem que escreveu aqui, mas alguém colocou aqui, ó. Eu não tive história da África. Mestre, o problema da Lei 10.639 no Brasil também passa pela formação dos professores que estão dentro da sala de aula. A formação dos professores. As instituições formadoras de professores também precisam começar a se atentar a isso. André, você teve na faculdade de arte, e olha que eu me formei numa universidade bastante grande aqui de São Paulo, de uma origem católico-cristã. Dentro do curso, eu tive ótimos professores, mas eu não tive, por exemplo, mestre, uma disciplina que trabalhasse exclusivamente a questão africana dentro da minha aula, ou dentro da minha disciplina, eu não tive. Cara, e como que você leva isso para dentro da sala de aula? Da onde que vem o seu conhecimento? E por que que você leva? Talvez, mestre, como o senhor falou, talvez esse meu contato com a própria capoeira, talvez a capoeira me trouxe essa base e esse conhecimento e essa curiosidade de pesquisar e ir atrás. Talvez o meu contato com a própria questão religiosa, talvez uma produção artística que, inspirado por alguns artistas que são importantes para mim, fizeram eu buscar esse tipo de informação. E aí, tendo esse conhecimento, eu me vejo na obrigação de levar isso para a sala de aula. Eu me vejo na obrigação, mestre, de servir como ponte para diminuir, porque eu não vou sanar essas dificuldades e eu não vou acabar, vamos dizer assim, mestre, com quase 350 anos de um período difícil para o negro no nosso país. Eu não vou acabar, mas eu tento me transformar num semeador de conhecimento. Então, eu tento levar isso na sala de aula da forma que muitas vezes eu não tive dentro da instituição formadora, mas eu trouxe da minha formação pessoal. O André levou para o professor André. O Pipoca ensinou para o professor André algumas coisas. E aí eu consigo, de certa forma mesmo, fazer esse jogo, levar de lado. Não sei se eu estou estendendo sobre isso. Para a gente, como é que se fala? Está dando eco o som. Melhorou? Ainda está um eco. O senhor está conseguindo me ouvir, não? Agora sim. Tá. Isso. Às vezes interrompe um pouquinho, né? Eu acho que a gente tem que estar cada vez mais resistente, né, com estratégias muito inteligentes de como vai atuar e fazendo sempre essa imersão, né, esse mergulho no universo acadêmico,
para poder entender esse discurso que é muito colonizador, né? Sempre foi, e aí, de uma certa forma, trazer isso para a nossa realidade, que é no dia a dia, que está nas comunidades, estão nas favelas, estão nas periferias, estão nas escolas públicas, com essa roupagem, né, atrelado à capoeira. Eu acho que ela é uma ponte de acesso que vai realmente interligar, né, esses conhecimentos, esses saberes, e o professor na linha de frente decodificando esse discurso, né, para tentar descolonizar, para ser contra-colonial cada vez mais, e aí sim, né, a gente ter resultados, ou começar a ver resultados disso nessa geração que vem, ou na próxima geração que virá, mas fruto desses esforços, né, que eles são muito presentes na música, de uma certa forma. Por exemplo, na capoeira tem coisas que são cantadas que somente quem é capoeirista entende a mensagem. Isso é uma forma de códigos também que nós temos de nos percebermos, de nos entendermos, de nos preservarmos e agirmos. Durante toda a história foi assim, né? Então, eu acho que cada vez mais é preciso ter esse olhar, ter essa atenção, ter essa disposição, né? Ter um propósito realmente, porque muito se fala, mas diante de tudo que aconteceu na história, quem realmente, né, quer dar a própria vida por esse propósito? Esse é o questionamento que eu faço também, em geral. E as pessoas que trabalham, como nós que trabalhamos com capoeira, né, sejamos realmente atuantes e não tenhamos vergonha de dizer sobre a nossa arte, da onde é que vem, qual é o princípio, qual é o trajeto, e a importância que ela tem, não só a partir do ponto de vista esportivo ou da atividade física, que isso é uma das valências que ela tem, mas sim da maneira transformadora na ação de educar. Né? Na ação de educar, porque a capoeira na escola ela vai trazer elementos que vão além do pedagógico, do recreativo, que vão potencializar nos alunos a importância dele enquanto indivíduo, quem ele é realmente, né? Qual é a ancestralidade dele, o porquê ele está aqui e o que ele contribui para que isso no futuro, né, seja realmente um legado preservado. Então, acho que são assuntos que devem estar constantemente nas salas de aulas. Quando eu falo sala de aula, eu estou dizendo em toda a questão de ensino. Por exemplo, capoeira, seja aula na praça, na rua, enfim, e nas escolas, né? E levando essa bandeira mesmo da capoeira. Levando essa bandeira. Mestre, vamos pensar culturalmente hoje. Porque aí eu acho que começa... Qual é? Só para terminar, desculpa. Você começa a realmente mostrar para o aluno, e até mesmo para o professor, aonde é que está, né? Onde é que está a casa grande e onde é que está a senzala. Sim. Sim. E de repente tem uma inversão aí. Se você for inverter, quem é que realmente está aprisionado no que aí? São as pessoas que estão querendo fazer e levar, ou são as pessoas que acham que detêm essa cultura, que na maioria das vezes é da formação eurocêntrica? Vamos pensar na capoeira culturalmente hoje, já que a gente está falando de um professor de arte, que trabalha com cultura. Hoje, mestre, quem é ou qual é a grande ponte e quem transporta a língua portuguesa hoje pelo mundo? Qual é o maior transportador da língua portuguesa hoje pelo mundo? E outra coisa, é a capoeira. Para nós é a capoeira. Porém, eu acho que a gente tem que começar também como é que se fala? Melhorar esse discurso da língua portuguesa, porque a gente não está falando de Portugal, a gente está falando de um português brasileiro. E esse português nosso brasileiro, ele tem essa influência bantu, ele tem essa influência iorubá, que não tem em Portugal. Você está entendendo?
Então, a capoeira é uma difusora, né, de idiomas, é uma difusora do português brasileiro, não o português de Portugal, como muita gente fala. Então, temos que pontuar, sim, essa questão iorubá e essa questão bantu, que está no dialeto, que está na nossa culinária, que está no nosso dia a dia, no vestuário, né, na forma de caminhar, está na capoeira, está na música, está em tudo. E quem trabalha com capoeira, com arte e cultura, como eu e muitos colegas, temos que nos honrar disso. Acho que caiu a conexão lá do nosso professor André. A gente vai tentar mais uma vez falar com ele, que o papo está muito bacana. Enquanto ele se ajeita lá, pessoal, a indicação do livro nessa live, você já sabe que toda live tem a indicação de um livro para leitura, tá? E hoje a gente está trazendo aqui Capoeira, os Fundamentos da Malícia, que foi produzido aqui pelo nosso mestre Nestor Capoeira. É um livro muito bacana, que fala sobre os fundamentos da malícia. Então tem histórias aqui do Mestre Bimba, Mestre Pastinha, da capoeiragem no Rio de Janeiro, a parte musical, né, os birimbaus, como é que eles dialogam entre si para uma boa roda de capoeira. E é muito bacana esse livro que a gente traz aqui para você poder ter aí na sua estante, na sua biblioteca, tá? Fica aí a dica, mestre Nestor Capoeira, uma história inacreditável, uma verdadeira odisseia. 400 anos de proibições, perseguições, marginalidade, muito axé e muito swing. Luta, dança, jogo, a nata fina da filosofia da malandragem. Uma forma de ver os homens e se relacionar com o mundo. Transmitida de mestre para mestre, de mestre a aluno, através das gerações, dentro da roda de capoeira ao som do berimbau. E o jogo da capoeira nas palavras e na visão de um de seus mais conhecidos mestres, que está aqui, que é o autor desse livro, Nestor Capoeira. Então fica aí a indicação para que você possa ter na sua biblioteca ou na cabeceira da tua cama. Ler é muito bom, te traz conhecimento, e esse conhecimento ele só amplia o seu desejo em querer aprender e saber mais, tá certo? Então tá aí a indicação do livro do mestre Nestor Capoeira, Os Fundamentos da Malícia. E vamos que o papo tá bacana aqui com o nosso professor André Francisco, mais conhecido também como Pipoca, que é um amigo da capoeira. E você que está entrando nessa live agora, obrigado pela audiência, pelo seu tempo, pelo carinho, tá bom? Estamos tendo alguns ruídos aí na microfonia do áudio, porém não dá para voltar atrás, não dá para derrubar a live e começar de novo, senão a gente perde o time. Vamos tentar falar mais uma vez aqui com o nosso professor. Conecta! Vamos ver. Esse é um ciclo de lives que acontece agora no mês de abril, hein, galera? Fica ligado aí que a gente vai até o dia 30 aí com muita coisa boa, muita coisa bacana. Professor... Desculpa, mestre, desculpa. Tá me ouvindo bem? Tô. Ah, bacana. Então vamos lá. Mestre, vou interromper o senhor. O senhor acabou de apresentar um livro que, quando eu comecei a treinar capoeira, foi o livro que eu li. Eu tive a oportunidade de ler esse livro, e quando eu terminei a última página, eu falei assim, é isso que eu quero ser isso daí. Eu quero ser isso. Eu tive a oportunidade de ler esse livro. Meu primeiro professor de capoeira, o professor Crispim, aqui de São Paulo, ele me emprestou esse livro, e quando eu terminei ele, eu falei, é isso aqui que eu quero ser. Esse livro ele foi fundamental para que eu me tornasse um pouco, né, um pequeno capoeirista.
bacana. Esse livro é impressionante. Deu certo que a capoeira ganhou um presente com a sua chegada. Ao contrário, a capoeira me ajudou a ser quem eu sou hoje. Tá vendo? É uma via de mão dupla, né? A gente fala Sim, muito disso na capoeira, né? É uma via de mão dupla. sim, Independente da idade, do tempo, do lugar sim. onde você esteja, ela é um instrumento que te acolhe, né? Ela não Uhum. seleciona, ela te acolhe e vai potencializando em você as coisas boas que você tem, né? Que você possui. Sim. E você vai criando coragem, você vai criando dinamismo e vai realmente ir para o mundo e botando para frente, né, o que você recebe, não só da capoeira, mas no contexto geral. Então é isso, Pipoca. Vamos lá, vamos que vamos. O papo tá Vamos. bacana. Fala o senhor aí que eu vou indo. Agora o senhor me direciona. Pode me direcionar aí. Não, eu acho que o que a gente se propôs a falar tá bem bacana, né? A informação chegou, eu acho que na maioria das pessoas que estão assistindo, a gente vê a interação aí da galera. Eu acho que é por aí. A gente tem que vir cada vez mais com doses homeopáticas, porque é um Uhum. assunto muito sério, um assunto delicado. Nem todas as Sim, pessoas que se dizem abertas para ouvir, elas realmente estão aptas a entender isso. E eu acho que quanto mais pessoas a gente tiver para multiplicar essa ação, melhor para todos nós, né? sim, sim, sim. Do ser humano. Que Eu não bacana. sei se algum dos colegas que estão acompanhando fizeram alguma pergunta, algum comentário, queriam saber alguma coisa. O senhor viu alguma coisa, mestre? Tem aqui o nosso amigo Flávio Augusto, Flávio Cruz, né? Ele também é um psicólogo, ele vai estar aqui batendo um papo essa semana com a gente. Ele pontuou sobre isso que a gente acabou de falar, né? Essa questão da casa grande e a senzala, essa formação eurocêntrica, né? Que tenta cada vez mais massacrar as outras culturas para se fazer presente. Um aluno, uma vez, mestre, me perguntou: professor, posso fazer uma pergunta? Eu falei, claro. Você é branco. Por que você fala tanto da cultura afro? E é duro, viu, mestre, a gente ouvir isso. Não é fácil. Não é fácil, não, mestre. E é difícil. É difícil. E aí, mestre, eu sempre cito isso porque naquele momento, quando o aluno me pergunta por que eu branco falo tanto da cultura afro, talvez essa resposta foi, e aí eu levo isso para minha vida, porque hoje eu me sinto como um semeador. Eu me vejo na necessidade, como branco, de servir como um instrumento para que essas diferenças sejam diminuídas. Então, eu me vejo como branco na responsabilidade de usar o meu pouco espaço de aula para diminuir essas diferenças e essas lacunas que eu não sei se vão ser sanadas ou diminuídas, mas eu vejo eu como um semeador de conhecimento, de informação. O que eu posso fazer, o mínimo que eu posso fazer, é usar o espaço da minha aula para levar para os outros a importância da cultura afro. E aí, eu não sei se era isso que o aluno queria ouvir, mas eu acho que ele entendeu e foi um aluninho que eu tive um carinho muito grande enquanto ele foi meu aluno, meu mestre. Foi muito bacana poder trabalhar com esse aluno. Mas é duro a gente ouvir isso, né? Mas você saiu bem. Preciso. Tá me ouvindo, a gente é capoeirista, mestre. A gente tem que sair da rasteira, senão a gente cai. O professor Tizil tá aí, ó. Se eu não fugir da rasteira, a gente cai, né, mestre? A gente não pode cair, a gente tem que continuar de pé, a gente tem que continuar trabalhando. Perfeito. Legal.
Professor André, eu quero te agradecer pelo bate-papo, né? Foi bacana poder receber você aqui, a gentileza, a generosidade do seu tempo, né? Esse conhecimento, eu tenho certeza que não somente eu, como várias pessoas que adentraram aqui, nesse pouco tempo a gente teve uma aula realmente de arte que, na maioria das vezes, muitos de nós não tivemos na própria escola, tá certo? E eu acredito que o tempo de fazer agora é pegar essas informações, né, é destrinchar essas leis, colocar isso na prática para valorizar Sim, e potencializar ainda mais o que a gente faz dentro do trabalho com capoeira, revisitar sim, as nossas memórias, né, sim, fazer essa pesquisa mitológica que você pontuou muito bem e tentar diminuir, né, dentro dessas apresentações do cosplay, essa influência tão oriental e americanizada, americanizada. claro que são importantes, e potencializar os nossos heróis brasileiros, que eu acho que Sim, isso é realmente transformador. Vai ser uma coisa muito exótica, uma coisa muito curiosa por parte dos alunos, e trazendo realmente as pessoas que têm propriedade para falar. Então, como amanhã, dia 19, é o dia do indígena, que a gente conheceu como dia do índio, né, trazer os sim, indígenas para dentro das escolas para falarem sobre a própria cultura sim. na Índia real. Eu acho que isso vale muito mais do que simplesmente pintar e fazer cocazinhos de papel para representar uma etnia que é muito forte, né, e tão Uhum. comprometida. Então, te honro pelo teu tempo, te agradeço, né? Fica à Então, vontade, eu queria. se você quiser deixar o seu contato para que as pessoas possam te convidar para palestrar nas escolas, nos seus grupos de capoeira, enfim, fica à vontade, o espaço é teu. Então, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer ao mestre por abrir esse espaço para que eu pudesse trazer um pouquinho da minha formação, da minha rotina, da minha história como professor aqui para todos que participaram. Então, muito obrigado, mestre, por me dar essa oportunidade. Eu sou muito grato, sempre muito grato ao senhor durante muito tempo. Queria agradecer a todos que participaram aqui da live. Espero ter contribuído com uma sementinha e que essa sementinha brote e se transforme numa árvore cheia de frutos e que esses frutos alimentem a muitos. Eu não sou muito bom com rede social, não, mas o professor Tizil vai brigar comigo depois, não sei, mas vamos lá. Estou aqui no Instagram, André Francisco Pipoca, estou ali no Facebook também, pode me procurar. Quem sabe, a partir desse empurrão aqui, mestre, consiga e comece, né, a criar um pouco mais de conteúdo inteligente nas redes sociais, que às vezes eu acho que falta um pouquinho, né? E eu acho que nós sempre vamos ter pessoas interessadas no conteúdo um pouco mais pedagógico de qualidade. Bacana. E vamos se preparar que a gente vai lançar um congresso aí para falar sobre isso presencialmente. E você é um dos nossos palestrantes, convidado para poder explanar sobre esse tema também. Tá legal? Agradeço, mestre, agradeço desde já. Então é isso aí. Professor Pipoca, professor André, obrigado. Uma Muito ótima semana para obrigado, você. axé Muita a luz. todos. Vamos nessa. Grande abraço, galera. Obrigado. Muito obrigado. Só clicar no xizinho e a gente finaliza. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Que bacana, galera. Que bacana. Que bacana essa live. Muito potente, muito esclarecedora, muito provocativa. E é uma live que trouxe para a gente a importância da responsabilidade, né, que a gente deve ter
em saber sobre essas leis e como estudá-las, como aplicá-las de uma maneira estratégica e inteligente na sala de aula, seja na sua sala de aula de capoeira, ou seja na sua sala de aula dentro da comunidade que você faz parte. Isso é fundamental. Quilombo Tenodé, mestre Cobra Mansa, muita força, mestre. Vamos embora, tamo junto. A construção é coletiva. Parabéns, obrigado por estar aqui. E agradecer a todos vocês aí pela presença, pelo carinho, tá certo? Como eu falei no início da live, é uma live comemorativa ao 16º aniversário aqui da Escola Capoeira Dendê Maruô. E tem como tema o conhecimento compartilhado. Então, durante essa semana, a gente vai ter um ciclo de lives, assim como essa que tivemos agora com o professor Pipoca, falando sobre a importância da Lei 10.639, da Lei 11.645, né, e como atuar com essas leis dentro das repartições de ensino. Então, fica ligado aí, que durante toda a semana, às 8 horas da noite, a gente tem essas lives aí para poder contribuir com o conhecimento de cada um de vocês, tá certo? Muita paz, muita luz, uma semana extraordinária e eu encontro vocês na sala de aula às 4h07 da manhã, ok? Agora é às 4h07, hein? Espero por vocês. Paz e luz, ótima semana. Obrigado!